Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria. Vamos iniciar hoje um tema, tudo sujeito a Cristo. Amados, sabemos que tudo que está no visível foi sujeito a Cristo lá na cruz do Calvário. Deus criou o homem e deu o governo da terra, Salmo 115, versículo 16. Mas o homem repassou esse governo ao inimigo ao se aliar à mentira. Por isso que lá em Lucas 4, o inimigo diz assim, todos os reinos me foram entregues. Foram entregues sim por Adão, mas Jesus na cruz retomou esse domínio. Porque Deus criou o homem para que o homem tivesse domínio. E Deus o salvou para devolver o domínio. Aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, todo é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Esse portanto, ide em cima de uma vitória já consumada. Sabemos, amados, que o mundo ainda jaz no maligno pela ignorância das pessoas, pela legalidade do pecado não confessado. Mas Jesus reina através da igreja, daqueles cobertos com o sangue de Jesus, que estão dando lugar ao Espírito Santo. Portanto, o governo de Deus, através da igreja, diz Efésios 3,10, é soberano. Quando nós entregamos algo na mão do Senhor, diz o Salmo 37,5, e confiamos porque temos comunhão com Ele, então o Espírito de fé, vem morar no nosso coração. 2 Coríntios 4,13 diz que temos esse espírito de fé, por isso falamos. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, então ele nos dá essa condição de crer. A fé é dom de Deus. Sim, aquilo que nós entregamos ao Senhor não é o acaso que vai acontecer, não é vontade do diabo. Vai acontecer somente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquilo que está coberto com o sangue de Jesus, no espírito de fé, está sob a administração e o governo de Deus. Vemos, amados, em Efésios 1, 22, 23, que Deus sujeitou tudo aos pés da igreja. Então, isso está sujeito a nós. Nós não estamos sujeitos ao mal, ao acaso, à vontade do diabo. Vocês veem o contraste? 1 João 5,18 diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. E no 5,19 diz que o mundo inteiro está no maligno, Jaz do maligno. Então, aqui nós vemos o contraste. O sangue nos separa. Somos separados. Em Êxodo 12, 23, quando o anjo da morte veio, aqueles que tinham o sangue na verga da porta, o inimigo não tocava, o Senhor entrava e protegia. Veja que o sangue de Jesus nos faz ser de Cristo, separados. Olha que coisa tremenda. Então, as coisas que acontecem que o mundo está sujeito, nós em Cristo não estamos sujeitos. A igreja é do céu e tem autoridade superior a essa criação. Nós temos os poderes dos séculos vindouros, o poder celestial, que é a lei do espírito de vida, que é muito superior à lei do pecado e da morte. Os efeitos da queda, reinaram. Romanos 5,17 diz que os efeitos da morte reinaram desde a desobediência de Adão até a morte de Cristo. Mas agora é a lei do espírito de vida, é a graça, que é muito superior e nos coloca bem acima de principados e potestades, como diz em Lucas 10, 19 e 20, que nós temos poder, autoridade, para usar contra toda a força do inimigo. Ele não poderá fazer nada contra nós. Leia lá em Lucas 10, 19 e 20.
O que temos aqui, então, é uma nova criação profética, embaixadores celestiais, com essa autoridade. Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E quando nós vamos nos entregando ao Senhor, isto vai operando cada vez mais, trazendo esclarecimento, uma fé esclarecida, e essa autoridade vai sendo liberada. Nós vemos que o sangue vem pela confissão, diz 1 João 9. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, no início do processo, nós vamos concordando e confessando que aquilo é pecado. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação vai além da confissão de pecados, não é? Nós vemos que o próximo passo, nós podemos ver isso em Atos, capítulo 5, versículo 31, e também em Atos 11, 18, que o Senhor nos dá o dom do arrependimento. É um milagre. A presença do Espírito Santo, ela nos levará a confessar com a intenção de se arrepender e deixar aquilo. Não é apenas uma confissão de lábios, mas é algo mais profundo. São níveis de libertação. A pessoa que é nova convertida, ela só sabe confessar, mas se ela continua renovando a sua mente, ela vai chegar ao dom do arrependimento. Atos 5:31 e Atos 11:18. E se ela prosseguir no processo, não interromper, diz em Ezequiel 36:31, que eu levarei a vocês ter nojo dos vossos pecados. Aqui está algo tremendo. O Senhor verdadeiramente vai nos fazer ter nojo do pecado e também sabedoria para discernir os efeitos do pecado. Jesus não apenas venceu o pecado, mas os efeitos do pecado. Ele levou a enfermidade, a miséria, a angústia, a condenação eterna. Isso é muito importante compreender, que à medida que ele vai trabalhando dentro de nós, é o que ele diz para os fariseus que eram religiosos, lá em Mateus 23:26, limpa primeiro por dentro. Assim tudo ficará limpo por fora. Então isso é uma operação da graça. Vemos aqui em Isaías 1:6 que desde a cabeça até os pés são chagas podres não espremidas. Fala do estado da alma desde a queda que foi afetada. E aí em Jeremias 6:14 e também Jeremias 8:11 fala que a religião, os falsos profetas curam superficialmente a ferida do povo. Então não há um sarar, somente a graça que vai nos sarar para percebermos que nós vencemos o pecado e os efeitos do pecado. Isso é uma santificação pela graça, é algo tremendo, porque o pecado reinou pela desobediência de Adão, mas agora a graça reina pela obediência de Cristo. E à medida que nós vamos nos entregando, isso é por níveis, sabe? À medida que nós vamos nos entregando, o Senhor vai trabalhando no nosso interior e esclarecendo a nossa fé para que compreendamos quem somos em Cristo agora, o que temos e podemos. Agora, assentados junto com Cristo nas regiões celestes, Efésios 2:6. Temos essa autoridade celestial sim, autoridade em Cristo para sujeitar o pecado, Romanos 8:13 diz que pelo Espírito podemos sujeitar as obras da carne e sujeitar também os efeitos do pecado, que Jesus vivia fazendo bem, Atos 10:38, curando todos os oprimidos do diabo, libertando os cativos, multiplicando para aquele que tinha falta, levando as pessoas ao arrependimento e à salvação. E Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores, João 14:12. Então temos aqui uma nova aliança com superiores promessas e temos uma condição pela presença dele. Agora, à medida que nós vamos nos entregando, não por fanatismo nem por preguiça, mas pela moderação, pela graça, o Senhor vai ganhando espaço para que nós venhamos ao que, amados? A colocar em ação, a manifestar o reino de Deus que está em nosso coração. Porque o reino de Deus está em nosso coração pela sua presença. Agora, as circunstâncias, olha como está desde a queda. Então, para trazer do coração para as circunstâncias, liberar esse espírito através da palavra profética, com um coração limpo, com um coração que tem uma fé esclarecida de que o governo de Cristo só opera através daqueles que andam com ele. E esse governo, tudo deve obediência. Veja que quando Jesus estava aqui na terra, tudo que ele falava obedecia a sua voz, as ondas, a febre, tudo obedecia. E hoje, o nome de Jesus libera essa mesma unção na vida daqueles que têm uma fé esclarecida. Sabe, amados, chegar a uma fé esclarecida não é simples, porque tudo coopera para colocar incredulidade, medo, ansiedade, tudo coopera para que colocamos a nossa mente distraída, o nosso coração preocupado nas coisas deste mundo, distraído, Então,
tudo coopera para nos afastar de Deus, no visível, né? Agora, se nós tivermos disciplina espiritual e nós continuarmos entregando a nossa vida ao Senhor dia após dia, Ele continua nesse processo. E aí, nossos olhos espirituais vão sendo abertos. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até de ser dia perfeito. Então é por níveis. Como diz 2 Coríntios 3:16 ou 18, que a graça vai nos levando em níveis de liberdade, e conforme nós vamos contemplando, nós vamos conseguindo refletir, ou seja, aquilo que nós vamos contemplando, vamos percebendo na herança em Cristo, quem somos em Cristo, nós conseguimos refletir, nós conseguimos trazer para a circunstância, nós conseguimos manifestar no visível, e isto é luz nas trevas, desfazendo as obras das trevas, aquilo que estava desde a desobediência de Adão, que são as obras das trevas, são desfeitas pela manifestação da luz, que é a palavra de Deus no Espírito, como lá em Gênesis 1, que Deus disse, haja luz, e o Espírito se moveu e mudou a atmosfera, mudou o ambiente, mudou o cenário. Vamos continuar falando sobre isso em nome de Jesus.